Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. O que podemos seguir? Ou o que devemos seguir? As Escrituras ou o Evangelho? Outra pergunta. A Bíblia ainda serve para nós hoje? É um tema polêmico. É um tema complicado, abençoados. Difícil. Mas nós vamos aqui, de uma certa forma, tentar esmiuçar isso, destrinchar isso, para que possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E para falarmos sobre esse assunto, abençoado, eu gostaria de ler com você aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, tem tudo a ver com esse tema. Você vai entender isso. Olha o que diz. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pessoal, quando nós lemos uma leitura como essa, nós temos que entender que Paulo aqui, querido, ele está vivendo um período transitório, ou seja, um período entre a cruz e o ano 70. Então Paulo estava instruindo o seu povo na época, ou mostrando para eles, né, que a Bíblia da época, né, que era a Torá, você vai entender isso também, era boa para redarguir, para ensinar, para instruir. Só que nós não podemos esquecer, querido, que Paulo, ele estava vivendo um contexto transitório, e Paulo, assim como os demais irmãos da época, eles ainda carregavam alguns rudimentos da lei. Você vai entender isso ao longo da nossa fala. Por quê, querido? Era um período transitório, né? Então, o próprio Paulo, se você for analisar, ele batizou Timóteo, batizou Tito. Isso era o quê? Era rudimento da lei. Batismo era rudimento da lei. Então, Paulo e os demais irmãos da época, eles ainda, né, havia resquícios, né, vamos dizer assim, da lei. Né? Eles ainda praticavam os rudimentos da lei, né, até o ano 70. Por quê? Porque é um período transitório, né? Tudo na vida é assim, né? Você não consegue se libertar totalmente do dia para a noite. Às vezes leva um processo para você conseguir se libertar totalmente, né, daquilo que te incomodava, que te oprimia, que te escravizava. E assim aconteceu com Paulo. Então, quando Paulo falou essas palavras, querido, Paulo, ele estava ainda, né, inspirado, vamos dizer assim, né, no legalismo, né, que Paulo, ele foi um seguidor assíduo da lei, né. Outro detalhe que nós temos que observar, querido, é que escritura, né? Você vê que Paulo fala toda a escritura é divinamente inspirada. Nós temos que entender, abençoado, que escritura, né, compreende a Torá, né? Escritura é lei, né? Nós temos que buscar essa diferença entre escritura e evangelho. Quando nós falamos de escritura, nós estamos falando da lei, né? Criada por Moisés, né? Estabelecida por Moisés. Então, tudo que está ligado à lei, né, ao antigo pacto, à antiga aliança, significa a Torá, significa a escritura. E tudo que está ligado ao novo pacto, à nova aliança, à nova dispensação, está ligado ao novo evangelho que foi revelado a Paulo. Você conhece essa história, né? E esse evangelho que a graça, quem está em graça segue, exatamente é o novo evangelho, né? Que é o evangelho de Jesus Cristo, né? Nós que estamos em graça seguimos o evangelho, nós não seguimos a Torá, nós não seguimos as escrituras. Nós podemos sim até absorver alguma coisa, né, da escritura, mas o que nos fortalece, ou seja, o que nós absorvemos de verdade, são as 14 epístolas de Paulo, né, de Romano a Hebreus, que compreende o evangelho, né, que é o evangelho da nova aliança, né? Nós sabemos que existe 2 evangelhos na Bíblia, né? Isso está escrito lá em Gálatas 2,7. Um evangelho é o evangelho da circuncisão, que é o evangelho que foi pregado por Pedro, Tiago e João, né?
E esses irmãos, né, nesse período transitório, como nós falamos, eles ainda estavam presos a esse evangelho da circuncisão. E existe o evangelho da incircuncisão, que foi revelado a Paulo, né, 2 Coríntios capítulo 12, que é o evangelho que nós que estamos em graça seguimos, né, que compreende de Romanos a Hebreus. Então nós temos que separar isso para nós entendermos melhor, né, o que é escritura e o que é evangelho. Outra coisa que nós temos que observar, querido, é que essa Bíblia que nós usamos, querido, infelizmente, nós temos que falar isso, ela é uma Bíblia modificada, abençoados. Ela é uma Bíblia que passou por vários processos, né, para chegar onde nós chegamos hoje, para termos esse conjunto de livros que nós temos hoje, de 66 livros, né, passou por vários processos, várias mudanças. Eu sei que tem muito crente que não entende isso, né? Tem crente que ele acha que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, né? Que não houve participação humana nenhuma na Bíblia. Não tem como, querido. Não tem como. Se você for estudar a história, você vai ver que no começo do século, querido, houve vários concílios, né? Que são chamados concílios de Nicéias. O que eram os concílios de Nicéia? O concílio de Nicéia, querido, era uma reunião entre o poder político e o poder religioso da época, né, para determinar o que seria escrito nessa Bíblia que nós temos hoje. Então, qual que era o objetivo deles? O objetivo deles era manter o povo com uma fé única, uma fé cega, né? Então, é por isso que se você for estudar, você vai ver que muitos livros da Bíblia foram tirados, né? Livros de Enoque, por exemplo, Matias, né? Tomé e tantos outros livros da Bíblia foi tirado. Por quê? Porque eles viram que não era interessante manter esses livros, porque esses livros, de uma certa forma, iam libertar as pessoas, iam fazer as pessoas pensar de outra forma. E o que é uma fé cega? Uma fé cega, querido, é aquela fé que faz você crer no que está escrito do jeito que é. Você entendeu? Isso é uma fé cega. Infelizmente, a religião luta para isso, né? E, infelizmente, também o sistema político, né, tá muito ligado, né? Ele quer que as pessoas pensam, né, de uma fé cega, né, de uma fé única. Até hoje, infelizmente, é isso, né? Se você for analisar friamente hoje, o poder político e o poder religioso ainda anda de mão dadas, né? Você entendeu? Então, esses concílios de Nicéias que aconteceram no primeiro século, querido, eles aconteciam com esse objetivo, né? Queriam manter o povo com uma fé única. Ou seja, então eles só deixaram na Bíblia aquilo que eles viram que iam prender as pessoas com aquela fé, né? Sem elas mudar de ideia, sem mudar de opinião. Você entendeu? Mas se você buscar um pouco mais de informação, de conhecimento, querido, você vai ver que não tem sentido. Tem muita coisa na Bíblia que foi mudado, foi adaptado. Tem coisa na Bíblia, querido, que não aconteceu. Foi tirado de outras culturas, de outras civilizações. Você entendeu? Por exemplo, você pega a história de Noé, sabe? Não tem sentido, querido, a história de Noé. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi colocado naquela arca um casal de animal de cada espécie. Duas situações. Primeiro, que a arca não comportava todos os animais do mundo. E segundo, querido, é que tinha muitos animais, né? Existiam muitos animais que não habitavam aquela região de Noé. Como que Noé ia colocar aqueles animais ali, se na época, né, tinha muitos animais que existia, por exemplo, aqui no Brasil, né? Existia lá na Inglaterra, né, nos Estados Unidos. Você entendeu? Então você vê que não tem sentido, abençoados. Agora você imagina, né, 40 dias e 40 noites ali dentro daquela arca, muitos animais morreram, aquele cheiro, né, bactérias, vírus, né, pouca ventilação, você entendeu? Então tem muita coisa na Bíblia, querido, que se você... É lógico que a religião quer que você creia de uma forma cega, quer que você creia que foi daquele jeito que está escrito. Mas se você tem um pouco de mente aberta, querido, você busca um pouco de informação e conhecimento, você vai ver que não é bem assim, né? Não é bem assim. Então muitas coisas que estão na Bíblia, querido, eles pegaram de outras culturas. Por quê? Porque se você for analisar, querido, por exemplo, o Éden. Quando foi criado o Éden, querido, já havia outras civilizações em volta do Éden lá. Haviam outras culturas, né? O Egito já existia, a Mesopotâmia já existia, né? Quando Abraão existiu, também já existiam outras civilizações.
né? Então, e aí por diante, querido. Não tem como você crer de uma forma cega, né? De uma forma única. A religião quer isso, que você crê do jeito que está escrito, né? Não te dá direito a pensar de outra forma. Isso é religião, querido. Isso é prisão, né? Isso é prisão religiosa. E, infelizmente é isso que os pastores querem, né? O sistema religioso quer e o sistema político também quer, porque o sistema político e religioso sempre andaram de mão dadas. Então nós temos que fazer essas observações, querido, para entendermos que a Bíblia, né, é uma coisa, né? E o que nos ensinaram, né, ao longo dos anos é outra coisa totalmente diferente. E o que Deus quer, querido? Deus quer que nós tenhamos a nossa mente iluminada, que nós possamos entender as coisas realmente como elas são e colocar cada coisa no seu devido lugar para não entrar numa confusão mental, né? Que é isso que a religião quer, que você viva em confusão mental, ou seja, que você creia do jeito que está escrito, né? Isso se chama uma fé cega. Um outro detalhe que nós temos que observar aqui, querido, é que, por exemplo, o livro de Jó. Se você for analisar o livro de Jó, abençoados, do jeito que ele é, você vai entrar numa loucura espiritual, né? Por quê? Porque o livro de Jó, querido, se você for analisar, é um livro poético, né? Não só o livro de Jó, muitos livros dos Salmos também são livros poéticos. Ou seja, não aconteceu, né? Para você crer, querido, no livro de Jó, do jeito que está escrito, você tem que acreditar que o diabo existe, você tem que acreditar que Deus ele faz acepção de pessoas, você entendeu? E não tem sentido isso, querido. Na verdade, se você for analisar friamente, o livro de Jó e tantos outros livros da Bíblia, eles não são reais, né? Foi uma adaptação, ou seja, foi uma alegoria, né? São livros poéticos, né? Não foi real, não foi verdadeiro, né? Então, por isso que nós que lemos a Bíblia, temos que ter muito cuidado para não entendermos de forma literal, né? Porque senão nós entramos numa confusão religiosa. Mas eu gostaria, querido, de ler alguns versículos aqui, que o tempo está indo embora. Deixa eu ler aqui com você alguns versículos para a nossa breve meditação, para nós entendermos melhor esse tema, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, olha aqui que diz. Segundo aos Coríntios, vamos ler aqui. Segundo os Coríntios, capítulo 3, o versículo 13 ao 17. Olha aqui que diz aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que Paulo estava dizendo aqui, querido? Era como se Paulo estivesse dizendo hoje. Nós já fomos libertos da religião. Nós não podemos mais seguir os rudimentos da religião, né? Nós já fomos libertos, né? De batismo, de unção com óleo, de dízimo, né? De subida de monte, né? E tantos outros rudimentos, né, religiosos que existem hoje, né? Se fosse nos dias de hoje, era como se Paulo estivesse dizendo isso. Mas ele estava falando para o povo da sua época. E não somos como Moisés, ou seja, não seguimos mais a lei de Moisés, que punha um véu sobre a nossa face, ou seja, impedia da gente ver claramente, né, a vontade de Deus, né, o plano de Deus e o projeto de Deus. É isso que a religião faz, né? Bota um véu na pessoa para ela ver somente daquela forma, uma fé única, uma fé cega. Exatamente isso que Paulo está falando aqui. Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Ou seja, o que Paulo está falando? A lei passou. Foi um período de transição. Foi um período, né, que Deus estabeleceu, né, até a cruz, né, foi a lei, porque Romanos 10, 4 diz que o fim da lei é Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, lei é passado. Os rudimentos é passado. Não precisamos mais seguir ou observar a lei de Moisés, né? Nós precisamos observar agora a graça de Deus, o novo pacto, a nova aliança. Olha o que diz o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. É o que nós estamos falando, querido. Tem muito crente hoje que tem a mente cauterizada, sentido endurecido. Ele crê só daquele jeito. Ele não crê de outra forma, é uma fé cega.
A religião quer isso, querido. Porque até hoje o mesmo véu, olha como Paulo está sendo claro aqui, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Paulo está sendo claro aqui, querido. O novo pacto, querido, a nova aliança, a cruz, aboliu o antigo pacto. Aboliu todos esses rudimentos, querido, que a religião impõe. Né? Você vai numa igreja hoje, querido, você se prepara para se tornar um escravo da religião. Por quê? Porque você tem que pagar dízimo, você tem que aceitar Jesus, você tem que se batizar, você tem que ficar com medo do inferno, medo do diabo, medo da volta de Jesus, medo da mão de Deus. Isso é escravidão, querido, isso é opressão. Você entendeu? Eles não deixam você enxergar de outra forma, você tem que enxergar só da forma que eles querem ali, que a religião impôs. Você tem que pagar dízimo. Você entendeu? Então, religião é isso, é levar você a crer de uma forma cega. E Deus não quer isso, querido. Deus quer que você use todos os seus neurônios, toda a sua inteligência para enxergar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Olha aqui que diz o versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, né, a Torá, né, o antigo pacto, a escritura, né, Paulo está falando isso. O véu está posto sobre o coração deles, né? Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, meu Deus. Olha como Paulo pega pesado aqui, querido. Paulo está dizendo em outras palavras o quê? Quem segue a religião, querido, tem que se converter, sabe? Precisa haver uma metanoia na mente, sabe? Porque na verdade, querido, Jesus é outro assunto que nós precisamos, né, entrar em outro vídeo. Jesus não veio salvar a alma de ninguém, abençoados. Jesus veio nos salvar da mente, da mentalidade religiosa. Essa sempre foi a luta de Jesus. Jesus veio ao mundo para libertar as pessoas da mentalidade religiosa. Você entendeu? A luta de Jesus sempre foi contra os religiosos da sua época. E até hoje, querido, a nossa luta é essa, porque a religião, querido, desculpe a expressão, a religião ela denigre, ela é uma desgraça, né? Ou seja, não é no sentido pejorativo, desgraça, porque é uma coisa que não tem graça de Deus. A religião não tem graça de Deus. Jesus sim é a graça de Deus, né? Então, Jesus ele veio estabelecer a graça, né? 1 João 1,17. Então, Jesus é a graça. E Jesus não é religião. Jesus é novo pacto, é nova aliança, é nova dispensação. Então, aquilo que não é graça, é desgraça. Você entendeu? Então, a religião, infelizmente, é uma desgraça na vida de muitas pessoas. Eu conheço gente, querido, que vive deprimido, sabe? Ele vive deprimido, vive humilhado, né? Vive rejeitado, perdeu a família, sabe? Perdeu a moral, perdeu o caráter, né? Muitos hoje vivem debaixo de pontes, né? Se entregaram uma bebida, às drogas, porque foram iludidos pela religião, de uma certa forma, e a religião, ela não tem misericórdia, né? Por exemplo, tem uma igreja aí, não vou citar nome aí, que se você cometeu um pecado de adultério, né? Pecado para eles, né? Eles ensinam que para Deus também não tem mais perdão. Você não adianta você ir mais para a igreja porque Deus não te perdoa mais. Aí a pessoa entra numa depressão, aí começa a beber, começa a fumar, começa a usar droga. Por quê? Porque a religião, né, passou essa ideia mentirosa para ela, diabólica, e a pessoa se torna uma pessoa escrava, né, uma pessoa deprimida. Existem muitas pessoas assim, infelizmente. Pessoal, o tempo está indo embora, mas vamos ler aqui. Versículo 15, nós já lemos, né? Versículo 16. Mas quando se converterem, olha como Paulo pega pesado. Então o véu se tirará. Ou seja, quando a pessoa conhece a graça de Deus, querido, o novo evangelho, quando ela conhece realmente a graça que é Jesus Cristo, então ela se liberta da religião, querido. Isso aí é fato. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você, querido. Por quê? Porque quem está em graça, querido, eu já vi alguns irmãos até me perguntaram já isso. Já que Jesus já morreu por todos, né? Não precisamos mais aceitar Jesus porque a salvação já está garantida antes da fundação do século. Isso aí é fato. Tudo já foi consumado na cruz, né? Eu não preciso mais pagar dízimo, não preciso mais frequentar templos, não preciso mais, né, tomar ceia, enfim. Então eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero.
Realmente, você é livre. Você pode fazer o que quer. Só que existe um detalhe, querido. Jesus, ele não nos libertou da nossa carne. Infelizmente, querido, enquanto nós estamos aqui nessa vida, nós somos carnais, nós erramos o alvo, né? Nós temos que ter um controle da nossa carne, né? Vigiar com a nossa carne, para não vivermos uma vida desregrada. Então, Cristo nos libertou do quê, querido? Cristo nos libertou da lei, da religião. Você entendeu? Então, nós somos livres o quê? Da religião. Agora, se você não vigiar nessa carne, querido, infelizmente você vai pagar um preço nessa existência ainda, né? Aí entra a lei da semeadura, a lei do retorno, né? O que você planta, você colhe, né? Então, tem muitos abençoados aí que chega a dizer assim, ah, então agora eu posso adulterar, eu posso usar droga, eu posso beber, posso fumar, você pode tudo, querido, tudo é lícito, né? Agora, só que se prepare para receber a conta, né? A conta vai chegar para você, porque tudo que você planta na carne, você colhe na carne nessa existência, você entendeu? Infelizmente tem muitas pessoas hoje, querido, né, que estão sofrendo com câncer, né? Estão sofrendo com diabetes, com pressão alta, né? E tantas outras doenças, né? Tiveram a sua família destruída, o seu casamento destruído, porque usaram essa falsa liberdade, né? Que se torna uma libertinagem. Então, querido, quando Paulo disse aqui que Cristo nos libertou, né? Versículo 17, né? Olha o que diz. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, Cristo nos libertou, né, da escravidão da lei, mas não nos deu libertinagem, né? Então, tem que separar as coisas. Uma coisa é você ser livre, outra coisa é você ter libertinagem, né? Fazer o que você quer. Você pode até fazer, mas você vai sofrer as consequências daqueles erros que você cometeu. Então, ser cristão, querido, estar em graça, é você ser livre da religião. Agora, você não pode perder o temor de Deus. É o temor de Deus que nos faz viver uma vida longe das coisas, das obras da carne, querido. Nós temos que entender isso. Mas vamos continuar lendo aqui, querido, para nós ganharmos tempo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 21. Olha o que diz aqui. Examinai tudo e retende o bem. O que Paulo está dizendo aqui, querido? Isso aqui é um complemento disso que nós estamos falando, né? Não é porque nós somos livres, né? Não é porque agora não precisa mais aceitar Jesus, a nossa salvação já está garantida, né? Se nós morrermos, nós já vamos para o céu, né? Nós não precisamos mais praticar mais a religião, nós já estamos livres. Agora, não é por isso, querido, que nós vamos viver libertinamente, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que examinar tudo e reter o bem, viver uma vida digna, uma vida que glorifique a Deus, né? Vamos ler mais versículo aqui. Vamos ler aqui em Romanos 5 e 8. Olha o que diz Romanos 5, 8. Olha o que está dizendo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É outro detalhe que nós temos que entender aqui, querido. Eu e você hoje não somos mais pecadores, abençoados. Por quê? Porque o pecado foi aniquilado na cruz, Hebreus 9, 26. Então Paulo aqui, querido, estava falando para os seus irmãos em Roma, né? Olha o que ele diz, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. O que Paulo estava dizendo? Antes da cruz, querido, eles eram pecadores. Todos que viveram antes da cruz viviam debaixo do peso do pecado. Você entendeu? Antes da cruz. Mas depois da cruz, querido, o pecado foi aniquilado, né? O que existe hoje, querido, é errar o alvo. Errar o alvo, eu e você erramos todos os dias. Ninguém é de ferro. Todos nós somos carnais. Somos humanos. Agora, pecado foi aniquilado na cruz. Era isso que Paulo estava dizendo, né? Infelizmente, o sistema religioso se baseia em 1 João 1 e 8, né? Quando João diz assim, que nós dissemos que não temos pecado, nós estamos mentindo, né?
Só que precisamos entender, querido, o contexto. João estava dizendo para o seu povo naquela época, né, naquele período entre, né, a cruz e o ano 70, que infelizmente o povo ainda seguiam ainda os rudimentos da lei, então eles ainda se sentiam pecadores. Na verdade, assim, já haviam sido libertos do pecado, né, porque a cruz foi que determinou isso, né, a libertação do pecado. Mas eles, sem entendimento, eles achavam ainda que ainda eram pecadores, era o que o João estava dizendo. Agora nós, em graça hoje, querido, em pleno 2025, não tem como a gente acreditar, querido, que ainda somos pecadores, né? É só você analisar Hebreus 9:26, né? Que diz que o pecado foi aniquilado na cruz, que você pode errar o alvo, mas pecador, eu e você não somos mais. Olha o que diz aqui já lemos Romanos 5:8, Efésios 2, né? Vamos ler só esse, porque o tempo já foi embora, abençoados. Efésios, olha o que diz Efésios 2, a partir do versículo 5. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, né? Em nossos pecados, Paulo estava dizendo para os irmãos de Efésios, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que forte isso, querido. Paulo não estava falando que pela graça vocês vão ser salvos ainda, né? Infelizmente também é outra lógica religiosa que nós ouvimos, né, dentro do sistema religioso, que nós ainda vamos ser salvos se nós sermos fiéis a Deus. Se nós ficarmos firmes até o fim, nós vamos ser salvos. É o que o sistema religioso pega. Você tem que ficar firme, irmão. Porque se você desviar, você perde a sua salvação. Não é isso que a Bíblia diz. Desculpa. A Bíblia diz que a graça nos salvou, querido. Por quê? Porque a salvação, querido, ela foi efetuada antes da fundação dos séculos, abençoado. Vamos continuar lendo aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele. É lógico, Paulo aqui está falando no sentido figurado, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, né? Também no sentido figurado. O que Paulo está dizendo aqui? Quem conhece a graça, consegue viver em paz, né? Consegue ter liberdade de espírito, gozo, paz e alegria no espírito, viver o reino de Deus, né? Está escrito lá em Romanos, né, 14:17, né? Enquanto quem está debaixo da lei, né, não consegue ter paz, não consegue ter alegria, não consegue viver nas regiões celestiais. Por quê? Porque ele vive preocupado com a volta de Jesus, com medo do inferno, medo do diabo, tem que pagar dízimo, tem que ir para o culto de Santa Ceia, tem que participar da campanha. Então, uma pessoa dessa, querida, ela não consegue ter paz, não consegue viver o reino de Deus, não consegue assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui, lógico, no sentido figurado. Vamos ler aqui o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para mostrar para nós hoje, 2025, as abundantes riquezas da sua graça. Meu Deus, é forte demais isso, querido. Sabe, você precisa... Eu costumo dizer isso, né? Nós precisamos ser crentes para entender o que Paulo está dizendo aqui, ó. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha a importância da graça de Deus, querido. Primeiro, a graça, querido, ela nos traz paz. Gozo, paz e alegria no Espírito, conforme está escrito aqui em Romanos 14:17. Isso é a graça. Segundo, querido, a graça, ela faz você assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lógico, Paulo está aqui usando uma forma simbólica, né? Uma forma metafórica, né? E a graça, querido, faz mostrar para as outras pessoas as abundantes riquezas, né, que estão em Deus através de Cristo, querido. É lógico, nós estamos falando, querido, de riqueza espiritual, porque não existe riqueza melhor, querido, ou maior do que você ter paz de espírito, você viver em harmonia com Deus, querido, você ter gozo, paz e alegria no espírito. Não tem coisa melhor do que isso. Isso é a melhor riqueza que existe, querido, para o ser humano. Infelizmente, existem muitos irmãos dentro do sistema religioso que eles estão há 10, 20, 30, 40 anos dentro do sistema religioso oprimidos, né? Como eu disse, medo da volta de Jesus, medo do inferno, medo da mão de Deus, medo do diabo, você entendeu? E preocupado, não posso perder a Santa Ceia, senão
eu estou em pecado, eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho que estar na igreja 3 vezes por semana. Isso é uma opressão, abençoado. Isso é uma escravidão. Isso é legalismo puro. Agora, para concluir, querido, versículo 8, olha o que diz aqui. Porque pela graça sois salvos. Vocês não vão ser salvos, vocês já estão salvos. Paulo está dizendo aqui, ó. Por quê? Paulo estava tendo uma visão aqui, querido, de que a nossa salvação já foi garantida antes da fundação do século. Por meio da fé, né? É lógico que essa fé também não é nossa, é uma fé que o próprio Deus colocou dentro do nosso coração. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pessoal, o tempo já foi embora, né? Eu gostaria de aproveitar e agradecer aqui aos novos inscritos no canal. Graças a Deus, Deus tem mandado bastante inscrito, né? E eu gostaria de pedir, gostaria de abençoar você, né? Você que tem deixado a sua inscrição no canal, né? Deixado o seu joinha, o seu comentário. Deus continue te abençoando. E você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever, deixa aí o seu comentário, o seu joinha, para que mais pessoas possam entender o evangelho da graça de Deus, que Deus possa abençoar a tua vida. Amém.